santo nome. Fale conosco, Pai. Nós te pedimos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Amém, queridos? Por favor, toma o teu assento, queridos. Toma o teu assento. Joel, coloca também o carregador. Pode colocar o carregador, senão ela vai descarregar. Abra comigo, por favor, lá no livro de Vaikra, Levítico. A partir do capítulo 12, por favor, queridos. Amados, nesta noite nós vamos compartilhar duas porções, amém? A agenda, este é um ano, como se diz no calendário para as ministrações das porções, é um ano regular, onde se ministra duas porções em conjunto. E essas duas porções, na verdade, tratam do mesmo assunto, amém? Trata praticamente do mesmo assunto. Então, nós vamos ver aqui a porção de número 27 e também a de número 28. A porção 27 tem por nome Tazria. Tazria significa conceber, amém? Então, Vaikra, Levítico capítulo 12. A porção 27 tem por nome Tazria, significa conceber. E a porção 28, está lá no capítulo 14, tem por nome Metzorá. Metzorá, afligido ou afligida com Sarate. De Sarate tem por tradução em muitas versões como lepra, mas nós vamos ver nessa noite que não é bem isso, amém, queridos? E louvado seja o nome do Senhor. Então, lá no capítulo 12, para o nosso primeiro texto, leitura, todos estão? Levítico, Vaikra, capítulo 12. A partir do verso 1 mesmo, diz assim: Adonai disse a Moshe, o Senhor disse a Moisés: fale ao povo de Israel, se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será impura por 7 dias, com a mesma impureza de Nidá, quando ela se encontra no período menstrual. No 8º dia, o prepúcio do bebê será circundado. Ela esperará mais 33 dias para ser purificada do sangue. Não deve tocar em nenhum objeto sagrado ou dirigir-se ao santuário até que o período de purificação tenha terminado. Até aí nós vamos avançar na ministração. Senhor, ministre-nos e fale conosco poderosamente em o nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos puderam já, nessa primeira leitura, já puderam compreender um pouco que aqui está falando do período que a mulher, após ela dar à luz, qual o período que a mulher ela pratica normalmente? A quarentena, né? Tem um resguardo de 40 dias, não é verdade? E olha que interessante, a Bíblia registra isso. A Bíblia fala que quando a mulher desse à luz a um menino, ela tinha 7 dias, considerada como impura, ela não poderia participar de muitas atividades, ter contato, né? Inclusive, não diretamente com a família, e depois, mais 33 dias, ela não poderia tocar em objetos sagrados, ela ainda estava num período de resguardo, né? Então, totalizando aí 40 dias. E hoje a medicina estabelece isso, a mulher tem que se resguardar durante 40 dias, para que depois desse período ela esteja, vamos dizer, 100%. Mas a Bíblia declara para nós aqui que, na verdade, era um resguardo até espiritual. Amém, queridos? Era uma separação, porque estava relacionado ao sangue. Então, o sangue, nesse período na vida da mulher, fazia com que ela se tornasse impura. E
o livro de Levítico, ele trata muito do impuro e do puro. Amém? Trata da impureza e trata também da pureza. Então, o período que é considerado impuro, o Senhor ele faz questão de separar. Então, se esse era um período que a mulher estava ali com o sangramento, aquela mulher ela tinha que ficar separada, né? Não tocar em alguns objetos, para que os objetos não se tornassem impuros. E aqui também fala sobre a questão de conceber, né? O ato de conceber. Quando uma menina, esse período ele dobrava, amém? Quando era a questão de uma menina, esse período então ele era dobrado. Eu quero avançar mais um pouco, e lá na porção 28, a porção 28 vai falar sobre o Metzorá, a pessoa afligida com sarate, que muitas traduções têm como lepra, ok? Então era também considerada uma pessoa impura. Então, se lá atrás uma mulher tinha um período de 40 dias considerada como impura, aqui nós temos um caso que uma pessoa também era considerado impuro, mas por uma outra causa, um outro motivo. A questão da Lashon Hará, que nós já ouvimos falar aqui na igreja. Quando se recordam da questão da Lashon Hará? Amém? A maioria, né? Ficou bem gravado na memória de todos, e louvado seja Deus por isso. A questão de usar a nossa boca para difamar o próximo, falar mal do próximo. Então o Senhor leva muito a sério isso também. E, queridos, nesta noite eu coloquei como tema para a nossa ministração, é um tema até que eu achei um pouquinho pesado, mas amém, para falar sobre, muitas vezes, pecados ocultos. Amém? Pecados ocultos que muitas vezes acontecem na vida do homem e da mulher de Deus. O pecado oculto é aquele que ninguém vê. O pecado oculto é aquele que todos nós, muitas vezes, temos lá dentro e queremos ao máximo demonstrar que não existe esse pecado na nossa vida. Queremos demonstrar para a sociedade, para a nossa família, para as pessoas ao nosso redor, que na nossa vida está tudo bem, mas o Senhor ele conhece o nosso interior. Amém, queridos? Amém. Então o Senhor ele faz questão de separar. Essa questão da separação do impuro, amado, é algo primordial para Deus. E então, quando nós temos algo oculto na nossa vida, nos tornando impuros diante de Deus, às vezes para nós, a gente vai levando a nossa vida, pensando muitas vezes que está tudo bem, que está tudo certinho, e a gente vai carregando aquela situação, e muitas vezes nós não compreendemos como, de repente, algumas áreas da nossa vida não fluem da maneira que nós gostaríamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Voltemos lá no capítulo 12. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vimos que a mulher nesse período, ela se encontrava impura. E lá no capítulo 2, o versículo de número 6, acompanhe comigo por favor. Quando se encerrava esse período, o versículo 6 fala assim, capítulo 12, o versículo 6: quando os dias de purificação tiverem terminado, por causa de um filho ou de uma filha, ela levará ao correio, à entrada da tenda do encontro, um cordeiro de até 1 ano, para a oferta queimada, e um pombinho ou pomba, para a oferta pelo pecado. Ele os oferecerá diante do Senhor, de Adonai, e fará expiação por ela. Assim ela será purificada da emissão do sangue. Esta é a lei para a mulher que dá à luz um menino ou uma menina. E se ela não puder pagar pelo cordeiro, pagará 2 pombas ou 2 pombinhos. Uma para a oferta queimada e a outra para a oferta pelo pecado. O correio fará expiação por ela e ela será
pura. Olha só que interessante isso. Existia todo um processo para que a mulher fosse considerada como pura. Ela tinha que chegar diante do sacerdote, levando ali um animal para o sacrifício. E, amados, isso é tremendo, porque tudo que está relatado aqui, a palavra de Deus diz que se cumpriu na vida de Maria, mãe de Yeshua. Amém? Quando ela estava encerrando esse período, ela também vai ao sacerdote, ali apresenta o menino, ali ela apresenta também os 2 pombinhos. Os 2 pombinhos significa ser de uma família mais humilde. Quem era uma família de posses levava o cordeiro, levava um animal de grande porte, mas a família mais humilde levava ali 2 pombinhos. Então Maria, junto com José, a família foi lá e apresentaram ali o sacerdote 2 pombinhos, representando o quê? Que Yeshua, desde criança, a família na verdade, eles atentavam para a lei, amém? Para a Torá. Eles atentavam para o cumprimento da palavra de Deus. E Yeshua, ele estava inserido nisso, debaixo da obediência da lei, da palavra do Senhor, nos dando, desde já, de muito cedo, o exemplo, a própria família seguindo a orientação de Moisés, da lei que o Senhor entregou através da vida de Moisés. O que isso nos traz e nos ensina, queridos? Que nós devemos observar como pais, e nós devemos observar e apresentar aos nossos filhos o caminho a ser trilhado. Amém? Nós temos uma responsabilidade para com o Eterno na nossa casa e temos a responsabilidade de educar o nosso filho desde muito cedo o caminho que ele deve trilhar. A Escritura declara isso, que nós devemos ensinar o nosso filho, amém? O caminho que ele deve seguir, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra comigo, por favor, 2 Reis. Nós vamos fazer a leitura aqui de alguns textos, para a gente observar melhor ainda essa porção. 2 Reis, capítulo 4. Diga comigo, nada fica em oculto na presença de Deus. Amém, queridos? Capítulo 4, a partir do versículo 42. Então aquela mulher, após o período de purificação, quando ela estava terminando, ela tinha que sair da sua casa. Ela não podia se esconder. Amém, queridos? Hoje a mulher, ela termina ali o seu resguardo, os 40 dias, e não existe nada disso nos dias de hoje, não é verdade? Não existe nada disso. E na Bíblia está registrado que a mulher, ela tinha todo um ritual a ser cumprido. Então, para demonstrar ali que ela estava pura, preparada para seguir o curso da sua vida. E aqui no capítulo 4 de 2 Reis, versículo 42, um homem veio de Baal Salissá, trazendo para o homem de Deus 20 pães feitos com as primícias da cevada e também espigas de grãos em sua bolsa. E Eliseu, disse: dê isso ao povo para que ele coma. Seu servo perguntou: como eu servirei isso a 100 homens? E ele respondeu: dê ao povo para que coma, porque Adonai diz que eles comerão e ainda haverá sobra. Até o versículo... Não, aí vai até o capítulo 5. Até aqui. E haverá sobra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, um homem se apresenta com 20 pães diante de Eliseu e ele recebe uma incumbência. Não fique escondido, guardado na sua bolsa. Apresente ao povo para que eles comam.
E aquele homem ele tem uma indagação, uma questão, ele diz, mas como isso dará para todo esse volume de gente? E Eliseu lhe repete novamente a ordenança, vá e faça isso, dê esses pães aos homens, porque o Senhor disse que irá alimentá-los e haverá ainda sobra. A obediência, amém? A palavra do Senhor. Nós não podemos, amados, diante de um mandamento, de uma palavra que o Senhor envia a nós não podemos ocultar, nós não podemos fazer de conta que o Senhor não está nos mandando fazer algo, nós não podemos guardar aquilo para nós. Capítulo de número, eu gostaria que você abrisse lá em Mateus capítulo 8. Vamos lá em Mateus capítulo 8. Bendito o nome do Senhor. Mateus capítulo 8, o versículo do 1 ao 4. Essa paraxá, ela nos ensina que o oculto deve ser apresentado diante do Senhor. Amém? A pessoa ela não pode guardar para ela e achar que a vida dela segue normalmente. A mulher ela tinha que se apresentar diante do sacerdote e dizer, eis aqui o meu filho e eu estou no período final da minha purificação. E o sacerdote sacrificava ali o animal e estabelecia a purificação sobre a vida daquela mulher. Na porção seguinte, a porção 28, vai tratar da pessoa que tem a tsarat, conhecida como lepra. Essa pessoa, ela também tinha o período de purificação. E essa pessoa, ela tinha o mesmo ritual, ela precisava se apresentar a um sacerdote, para que o sacerdote avaliasse aquela pessoa e considerasse se realmente aquela pessoa estava curada, purificada. E esta pessoa também oferecia ali ao sacerdote os animais para o ritual de purificação. Capítulo 8, versículo 1 ao 4, diz assim, depois de Yeshua ter descido do monte, grandes multidões o seguiram. E então o homem afligido com tsarat, aproximando-se, ajoelhou-se na frente dele e disse, Senhor, se você quiser, pode me purificar. E Yeshua estendeu a mão, tocou e disse, quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua tsarat. Queridos, a Bíblia, esse trecho aqui, deixa eu falar para os irmãos o que o Senhor ministrou no meu coração. Quando a Bíblia lá no livro de Gênesis fala de Adão, fala do primeiro homem, ali representa toda a humanidade, amém? Representa todo ser humano, todos os homens, todo ser humano. E esse texto aqui, quando eu estava lendo, o Senhor dizia para mim da seguinte forma, que este homem que se apresenta diante de Yeshua, com esta tsarat, com essa enfermidade, ele se prostra na presença de Yeshua. A palavra aqui, homem, tem por significado toda a humanidade. Porque nós vamos ver que a tsarat, ela é uma doença muito relacionada com o fim dos tempos também. Ou seja, a palavra do Senhor diz que nos últimos momentos, nos últimos tempos, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos vai esfriar. E o que acontece, e está acontecendo, quando nós percebemos que o amor na humanidade tem se acabado? O ser humano, ele não respeita mais o outro. O ser humano, por muito pouco, tira a vida do outro. Hoje mesmo eu mostrei para o Joelzinho um vídeo que eu fiquei chocado.
Um rapaz que chegou e viu um garoto, um adolescente, na calçada, e ele chegou com uma arma para assaltar aquele rapaz. E eu acho que o adolescente pegou e resistiu e não quis entregar, sei lá se era o celular, e tentou sair correndo. E de repente aquele rapaz, o assaltante, deu um tiro. E aquela criança caiu no meio da rua, assim, morreu ali mesmo. Eu falei, meu Deus, que cena forte, terrível, por causa de um celular. E o ladrão depois saiu correndo e não levou nada. Isso daí, hoje em dia, amados, nós vemos a todo instante. Nós vemos isso acontecer com muita facilidade. O amor, sabe, do homem, da pessoa, cada dia mais se esfriando. E essa tsarate, essa enfermidade, ela tinha uma curiosidade. Os estudiosos apontam que a pessoa que tinha essa enfermidade, um dos sinais que indicava que aquele período de enfermidade estava acabando, é que o corpo da pessoa, essa enfermidade deixava a pele esbranquiçada, os pelos também. E a indicação de que essa enfermidade estava terminando na vida da pessoa, é que todo o corpo dela estaria com essa enfermidade. Todo o corpo completamente estaria branco. Então era um indício também de que aquela enfermidade estaria no fim. E o que eu quero dizer com isso? A humanidade está nesse processo. Amém? O mundo inteiro, querido, é como se estivesse com uma tsarate espiritual. O mundo inteiro está morrendo pouco a pouco. O amor está sendo minado, tirado do coração do ser humano. O ser humano já não mais liga para o próximo. E nós vemos aqui nesse texto que este homem se aproxima de Yeshua. E qual é a conversa com o Senhor? Se quiser, podes me purificar. Tsarate, querido, tem uma outra curiosidade. Somente Deus poderia purificar alguém com essa enfermidade. Amém? Amém. Somente Deus poderia purificar alguém com a tsarate. Então este homem, quando ele se aproxima de Yeshua, ele reconhece a autoridade de Deus na vida de Yeshua. Ele fala, se quiser, podes me purificar. E Yeshua, quando ele olha para aquele homem, ele diz assim, eu quero, fique limpo. E a palavra diz que imediatamente ele foi limpo. Louvado seja o nome do Senhor. O que isso representa? Que Yeshua é Deus. Que Yeshua é o Senhor. Amém? Amém. E isso é tão forte, significativo, queridos, que isso daqui vai trazer todo um contexto. Por exemplo, quando João, o que batizava, o imersor, João Batista, como nós conhecemos, quando ele envia os seus servos até Yeshua, para questionar se realmente ele era o enviado de Deus, o que o Senhor vai dizer para ele? Deixa eu encontrar o texto aqui. Lucas capítulo 7. Vá comigo lá, por favor. Lucas 7. Lucas 7, do versículo 18 em diante. É muito interessante isso, queridos. Louvado seja Deus. A humanidade precisa ser curada. E a forma da humanidade ser curada, amado, só é uma, através de Yeshua. A maneira que o amor, sabe, será restaurado no coração do ser humano é só de uma forma, de um único jeito. É através de Yeshua. Através do Filho de Deus. Então, o que o Senhor faz lá na vida daquele homem que representa a humanidade, isso
vai chegar aos ouvidos de João, versículo 18. Os talmidim de João lhe informaram de todas estas coisas. Então João chamou os 2 dos talmidim e os enviou para perguntarem ao Senhor: você é aquele que deveria vir? Ou devemos esperar por mais alguém? Quando os homens chegaram até Yeshua, disseram: Yohanan, o imersor, o que batiza, enviou-nos para lhe perguntar: você é aquele que deveria vir, ou deveremos esperar por mais alguém? E naquele momento, ele estava curando muitas pessoas de doenças, dores e espíritos maus, e fazendo vários cegos enxergarem. Versículo 22. Então Isa respondeu, dizendo: vão, digam a Yohanan o que vocês têm visto. E ele vai falar e ouvido: os cegos vêm outra vez, os aleijados andam. E aí vem a grande chave para nós: as pessoas com tsarat estão sendo limpas. As pessoas com tsarat estão sendo limpas. Os surdos estão ouvindo, mortos estão ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres. Até aí. Então Yeshua, ele libera ali uma palavra para os discípulos de João, e esses discípulos vão levar essa mensagem para João. E a grande questão, queridos, é que, vocês se lembram quando Yeshua, ele foi batizado? As palavras de João Batista: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A tsarat é como um pecado na humanidade. A tsarat é como uma lepra, um pecado que tem consumido a muitos. Mas só Deus pode curar. Só Deus pode liberar o perdão. Só Deus pode purificar. Então, quando Yeshua fala para os discípulos de João: diga que os que têm tsarat, eles estão sendo purificados. João compreende: verdadeiramente este é o Cordeiro de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Nós não precisaremos esperar por mais ninguém, porque é Ele. Porque é Ele quem tira o pecado do mundo. Aleluia! Aleluia! Aleluia, queridos! É a informação que João estava esperando. Amém? Aleluia. A informação que João estava esperando, para que a confiança nele, de que toda a sua obra também já estava concluída em Deus. Louvado seja o Senhor, queridos. Pecados ocultos. Nós vamos entrar um pouco agora também mais na porção 28. Uma pessoa que tinha essa enfermidade. Essa pessoa, ela carregava alguns sinais. Um deles eu já mencionei. Partes do seu corpo ficavam brancas, e até mesmo a pele. E todos que viam sabiam que alguma coisa estava errada na vida daquela pessoa. Amém? Nós temos na Bíblia algumas pessoas que aconteceram isso. Por exemplo, Miriam, a irmã de Moisés. A irmã de Moisés, ela começou a murmurar, a questionar sobre a autoridade que Deus deu ao seu irmão Moisés. E ali ela começa a murmurar e reclamar do seu próprio irmão. A palavra do Senhor diz que sobre a vida dela ocorreu essa enfermidade. E durante o período para a purificação, ela teve que ficar isolada. E isso travou todo o andamento do povo de Deus. Quando existe, amados, creia nisso, quando existe um pecado oculto, muitas vezes não só a nossa vida fica travada, mas muitas vezes a nossa casa fica também travada. Amém? A nossa família muitas vezes também fica travada. Todo o povo teve que esperar o período de purificação na vida dela para depois prosseguir viagem.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar lá no capítulo de número 14. Louvado seja Deus, amém? Aleluia. 14, versículo 1. Adonai disse a Moisés, a Moshe: esta será a lei concernente à pessoa afligida com Tsarate, no dia de sua purificação. Ela será levada ao correio, ao sacerdote, e o sacerdote sairá do acampamento e a examinará ali. Se ele vir que as feridas da pessoa afligida com Tsarate foram curadas, ordenará que 2 pássaros vivos e puros sejam pegos para a purificação da pessoa, além da madeira de cedro, o tecido escarlate e folhas de isopo. O correio ordenará a morte de um dos pássaros em uma panela de barro sobre água corrente. Quanto ao pássaro vivo, ele o pegará com a madeira de cedro, o tecido escarlate e isopo, e os mergulhará, bem como o pássaro vivo, no sangue do pássaro morto, sobre água corrente, e aspergirá 7 vezes a pessoa a ser purificada da Tsarate, e em seguida libertará o pássaro vivo em um campo aberto. A pessoa que será purificada lavará suas roupas, raspará todos os pelos e se banhará na água. Então ela será pura. Depois disso, poderá então entrar no acampamento, mas ficará fora da tenda por 7 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então esse é o processo de purificação de alguém que tinha, de repente, questionado, murmurado, praticado lashon hará. Essa pessoa, ela tinha sinais no seu corpo, e eu estive vendo e estudando um pouco sobre isso. Existiam outros sinais também. A pessoa que praticava lashon hará, olha só que curioso, a roupa da pessoa, quando a pessoa estava ali com a roupa no seu corpo, a roupa da pessoa passava a mostrar, a roupa da pessoa, ela mudava de cor. A roupa da pessoa ou ficava num tom avermelhado ou num tom verde. Então todo pecado oculto, olha que curioso isso. A pessoa poderia estar, através de uma veste, guardando, escondendo uma mancha. E a palavra não estudo apontava que a roupa da pessoa, ela ficava com um tom avermelhado ou então um tom verde. Então a roupa mesmo acabava demonstrando que alguma coisa errada estava acontecendo na vida daquela pessoa. E não só isso, nós vamos ver aqui no texto mais para frente, que até a casa da pessoa também emitia sinais. Até a casa da pessoa emitia sinais de que existia ali lashon hará, existiam indícios de que na vida daquela pessoa alguma coisa estava errada. Querido, nos dias de hoje, nada disso acontece. Amém? Nos dias de hoje, a pessoa que tem lepra, ninguém pode sair apontando, dizendo: você tem falado mal das pessoas, você tem feito lashon hará. Não. Hoje, dificilmente a gente fica sabendo de casos de pessoas que têm Tsarate, mas a lashon hará, ela, na verdade, ela é muito mais presente do que nós possamos imaginar na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Hoje é muito comum, queridos, é muito fácil a pessoa emprestar a sua língua, a sua boca, para o inimigo, para falar mal do irmão, da pessoa que está na mesma igreja, no mesmo culto, debaixo do mesmo teto. É muito simples e fácil hoje em dia
as pessoas abrirem a sua boca para falar mal das pessoas, sejam cristãos ou não, compartilhem da mesma fé que você ou não. O que o Eterno quer nos ensinar nesta noite, que nós devemos guardar a nossa língua, que nós devemos guardar, amados, a nossa boca daquilo que nós temos proferido contra o próximo, porque isso traz condenação para nós mesmos. Tiago ele já falava isso. Tiago ele aponta que a nossa língua é uma peçonha mortal. A mesma língua que adora a Deus é a mesma língua que amaldiçoa o irmão. A mesma língua que bendiz ao Senhor é a mesma que muitas vezes está proferindo palavras de maldição contra os outros. Isso não deve acontecer na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Aleluia. Nós temos aqui alguns elementos para o ritual de purificação. Quando um leproso ou uma pessoa que tinha tsarate, ela estava percebendo que as manchas estavam sumindo e ela se encontrava com uma pessoa já curada, ela deveria chegar próxima ali da tenda do encontro ou do templo, e ela deveria procurar ali o sacerdote. O sacerdote ele saía do arraial e lá fora do acampamento ele examinava ali a pessoa, e se fosse realmente considerada pura, ela tinha que apresentar também os animais para o sacrifício, fazer separação, amém, do impuro para o puro. Isso é primordial, queridos. Se queremos estar na presença do Senhor, examine-se o homem a si mesmo, amém? Examine-se o homem a si mesmo, e queridos, seja você o sacrifício vivo a Deus. Hoje não tem por que você trazer animais, mas você, amém, é o próprio sacrifício diante do Senhor. Apresente a tua vida como um sacrifício vivo na presença do Eterno, amados, e tudo aquilo que estiver de repente oculto, atuando ainda na tua vida, coloque diante dele e diga: Senhor, me purifique disso hoje. Senhor, eu sou teu por completo. E nada que há em oculto em mim diante de ti não está claro, patente. Então, Senhor, Ele conhece o nosso coração e nós devemos nos arrepender. Amém? Existem aqui alguns objetos interessantes para nós analisarmos essa noite. O homem do versículo 4 do capítulo 14, ordenará que 2 pássaros vivos e puros sejam pegos para a purificação da pessoa, além da madeira de cedro, de tecido escarlate e das folhas de isopo. O sacerdote ordenará a morte de um dos pássaros numa panela de barro sobre água corrente. Ele pegava ali o pássaro vivo, pegava a madeira, o tecido, o isopo, mergulhava, e também ali o pássaro vivo no sangue, junto com a água corrente. Ele aspergia 7 vezes sobre a pessoa que iria ser purificada, e na sequência ele libertava ali aquele pássaro, representando ali, fazendo um ato profético. Um ato profético declarando que aquela pessoa que antes tinha essa enfermidade de tsarate, ela estava purificada e livre. Amém? Ela estava purificada. E o detalhe aqui, queridos, a madeira de cedro é uma das madeiras mais rígidas, fortes, representa a força, mas é uma madeira que pode representar também aqui o orgulho. Que uma pessoa que se mostra muitas vezes orgulhosa, aquela pessoa muitas vezes é difícil de ser convencida do seu erro, do seu pecado. Uma pessoa que se mostra muitas vezes orgulhosa, você aponta para ela muitas vezes o que está falho e ela não dá o braço a torcer. Então, essa madeira aqui, ela representa a força, mas ela representa também que a pessoa que está sendo purificada,
ela já não mais deve ser orgulhosa. Ela já não mais pode guardar, ocultar o que estava ocorrendo na vida dela. Todos estão acompanhando e vendo o ritual de purificação na vida daquela pessoa. Diz mais, o tecido escarlate, o tecido vermelho e as folhas de isopo. Esse tecido vermelho representa o sangue de Yeshua. O sangue do Senhor que nos purifica. O isopo que era aspergido ali sobre a pessoa que tinha tsarat, era o ato simbólico de que o sangue de Yeshua estava sobre a vida daquela pessoa, o purificando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. E tudo isso numa panela de barro. Uma panela de barro com água corrente. Essa água corrente, essa pessoa depois ela ia se banhar também, um processo ali nos mostrando a questão da imersão, do batismo, e o barro representa também o homem, do que nós somos feitos. Amém, queridos? Do que eu e você fomos feitos. Então, o ato que essa pessoa que tinha essa tsarat, ela tinha que passar esse ritual, representava que ela deveria ser uma pessoa humilde, o sangue daquele animal estaria purificando ela, o pássaro vivo sendo solto, trazendo um ato profético ali, representando a liberdade que estava sendo gerada na vida daquela pessoa, e fazendo ela de impuro para agora uma pessoa pura. Uma pessoa que novamente iria poder se unir ao seu povo. E nós, amados, pertencemos a um povo. Amém? Este povo que nós pertencemos é o povo de Deus. Aleluia. Este povo que nós fazemos parte é o povo de Deus. Um povo que tem procurado caminhar nessa terra com o coração puro, com o coração aberto, com o coração aonde muitas vezes o inimigo vai tentar colocar o peso do pecado, mas se o nosso coração estiver puro e aberto, o Senhor sempre estará nos purificando, tratando, curando, nos perdoando, e nós poderemos, em nome de Yeshua, cada vez mais andar na presença dEle, sendo tratado, crescendo na graça, no conhecimento, crescendo em amor, e nada irá nos paralisar e paralisar também a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Vá comigo, por favor, ainda no 14, lá no versículo 49. Nós já vamos finalizar, queridos. Amém? Diz assim: para purificar a casa, ele pegará 2 pássaros, madeira de cedro, tecido escarlate, também folhas de isopo. Matará um dos pássaros em uma panela de barro sobre água corrente, mesmo ritual. E pegará a madeira de cedro, isopo, tecido escarlate e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue do pássaro, a água corrente, o pássaro vivo, a madeira de cedro, o isopo e o tecido escarlate. Contudo, soltará o pássaro vivo fora da cidade em um campo aberto, e assim fará expiação pela casa, e ela será pura. Eu estive vendo um estudo e achei muito interessante. Essa questão da casa demonstrar sinal de que o morador daquela casa estava praticando Lashon Hará. É interessante porque o estudo que eu vi apontava que também, muitas vezes, esse sinal não era só de juízo, não era só pelo motivo da Lashon Hará, mas muitas vezes o Senhor permitia sinais na casa de pessoas que parecia ser um tsarat, mas quando iam examinar, e ali eles raspavam a parede, por trás da parede, eles encontravam prata, encontravam ouro,
Então, existiam casos que eles examinavam pensando ser uma coisa, mas o morador daquela casa era uma pessoa justa. O morador daquela casa era uma pessoa que temia a Deus. Então, quando eles iam analisar, na verdade, o que eles encontravam e tinham ali era uma grande surpresa, porque o Senhor honrava. Amém? Então, os que são justos, puros na presença do Senhor, amados, o que parece muitas vezes ser juízo, o Senhor reverte em bênção. Amém? E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite, em nome de Yeshua. Que muitas vezes nós somos até mesmo apontados. Que muitas vezes as pessoas são até mesmo declaradas como que culpadas, porque fizeram isso ou fizeram aquilo. E muitas vezes ela chorará que está se levantando contra você. Mas Deus está dizendo que quando você é uma pessoa pura, que quando você é uma pessoa que caminha na presença do Senhor, aquilo que estão tentando levantar contra a tua vida como injustiça, o Senhor lhe reverte. Amém? O Senhor lhe reverte e muitos ficarão surpresos. Então, todo o ritual, o processo acontece também na casa da pessoa, para que aquela casa também pudesse ser uma casa purificada e novamente habitável. Amém, queridos? Por favor, se coloque de pé. Louvado seja Deus. Tem o caso de Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5. O homem que Deus, através da vida dele, dava muitas vitórias para o seu rei, para o seu povo. Só que a palavra do Senhor fala que existia uma enfermidade sobre a vida dele. E essa enfermidade só dentro da sua casa era revelada. Só as pessoas que estavam lá dentro e pessoas mais próximas a ele que sabiam dessa realidade. E a palavra do Senhor diz que ele recebe uma instrução, ele vai atrás do homem de Deus, e ali, através de uma orientação do homem de Deus, ele acaba sendo curado. Amados, para nós nesta noite, a orientação de Deus é sempre: vamos abrir o nosso coração para que o Senhor nos purifique cada dia mais. Amém? Vamos abrir o nosso coração para Deus, porque às vezes nós queremos demonstrar uma coisa para as pessoas aí fora, mas dentro da nossa casa, os nossos familiares sabem exatamente como nós somos. Amém? Alguns sabem exatamente como nós somos. Então, usar uma máscara não funciona com Deus. Usar uma máscara, isso não funciona com Deus. Porque o Senhor, Ele revela atitudes, ações. E quando Ele revela, querido, o ritual, o procedimento, muitas vezes, para que venha a cura, ele muitas vezes acontece diante de muitos. Você não queria mostrar, mas muitas vezes, para que a cura aconteça, se fará necessário que, de repente, até algumas pessoas fiquem sabendo. Mas isso para demonstrar o quê? Que o orgulho deve ser arrancado. Não tem muitas vezes aqueles que estão no erro e não quer que ninguém fique sabendo? Ah não, eu vou lá, eu falo com o pastor, eu peço perdão e é só eu e ele, está tudo certinho e tudo resolvido. Aí a pessoa vem e faz isso, e de repente um fica sabendo, o outro fica sabendo, aí acha que foi até o pastor que falou. Mas não, de repente a coisa toma uma proporção, né? E fala, meu Deus do céu, não pensei que ia, né, todo mundo ficar sabendo assim. Isso muitas vezes é para quê? Para quebrar o orgulho, sabe? Para que o coração da pessoa seja um coração mais aberto. Isso aconteceu com Naamã. Naamã foi curado, mas muitos dos teus soldados, muita gente ali ao redor, viu ele mergulhando num rio que aparentemente era sujo aos olhos dele, mas ele foi lá, obedeceu à voz do Senhor e teve a vida também restaurada. Se alguma área na sua vida precisa de restauração,
e você olhando para você mesmo, você enxerga que ainda há resistência, coloca isso diante do Senhor hoje, tá bom? Eu creio que o Eterno, Ele há de trazer restauração sobre a tua vida. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu és aquele que conhece o coração humano. Pai amado, ninguém, Pai amado, nos dias atuais, pelo menos é o que eu sei, Pai amado, tem vivido, Senhor, com esse tipo de enfermidade. Mas a realidade é que muitos ainda têm praticado a chorará. Senhor, eu te peço em nome de Yeshua, trabalhe em nossos corações. Trabalhe, Senhor, para que a gente possa, Senhor, a cada dia mais ser tratado. Para que a gente possa crescer, Senhor, como homens e mulheres de Deus. Senhor, que não tenhamos essa prática mais na nossa vida. Que estejamos cada dia mais atentos a isso, Pai. Em o nome do Senhor. Que tenhamos áreas da nossa vida saradas, restauradas. Que não venhamos emprestar a nossa língua ao adversário, Senhor. Que possamos, em o nome de Yeshua, ó Eterno, nesta noite, verdadeiramente, ser curado por Ti, Senhor. Somente Deus tinha o poder de curar alguém, aleluia, Senhor, sarar-te. Somente o Senhor tem o poder de aspergir o sangue de Yeshua para nos purificar. Eterno Deus, a humanidade tem seguido esse curso. O amor do homem, da humanidade, tem esfriado cada dia mais. Senhor, mas nós somos um povo que do impuro passamos a ser puros pelo sangue de Yeshua. Então, Pai, nós podemos e devemos fazer a diferença. Nos ajude, Senhor. Nos ajude para que o nosso testemunho possa, sim, impactar vidas e que vidas venham desejar, ó Eterno, seguir o mesmo curso para a honra e glória do Teu santo nome. Bendito aleluia, seja, Senhor, hoje e sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amados, eu parei por aqui, o horário nosso já está se avançando, amém? Mas eu gostaria que você lesse depois também o conteúdo, e se os irmãos